A gente já falou aqui no passado, né, de como esse imbróglio se desenvolveu depois da Segunda Guerra, né? Vou contar de novo. Conta aí, se eu tiver repetido, não, eu tô ligado, mas eu não sei se quem tá ouvindo a gente aqui tá, então conta aí. A China, durante a Segunda Guerra, a China foi invadida pelo Japão, né? Então o Japão tomou a ilha de Taiwan e entrou pelo norte da China, ali na região da Manchúria. O Império Japonês estava tomando a China. Como a Segunda Guerra e o Japão depois atacou Pearl Harbor e atraiu os Estados Unidos para a Segunda Guerra, o eixo que eles chamavam ali da Segunda Guerra era, no início, né? Inclusive era chamado de Roberto, né? Roberto era Roma, Berlim e Tóquio. Então a Itália estava no início nesse eixo contra os aliados, né? Depois a Itália saiu, abandonou, ficou a Alemanha e o Japão. E aí, como o Japão era um inimigo dos aliados, né? Os Estados Unidos tinham todo o interesse de tirar o Japão da China. Então os Estados Unidos eram aliados da China durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, em 44, dezembro de 43, já existia um acordo que foi feito com o Stalin, o Roosevelt, o Churchill e o Chiang Kai-shek, que era da República da China, né, do partido ali que comandava a China na época da Segunda Guerra, de que Taiwan, assim que o Império Japonês fosse expulso da China, Taiwan seria devolvido para a China. Taiwan é uma ilha da China, né? Assim como Fernando Noronha é uma ilha do Brasil. E aí eles tinham feito esse acordo. Só que aí, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, voltou a Guerra Civil na China, que era a Guerra Civil dos comunistas, liderado pelo Mao Tse-tung, contra o Chiang Kai-shek, para tentar resolver o problema da Revolução Chinesa. E o Partido Comunista Chinês venceu a Revolução, né? A Revolução Comunista na China em 48, 49 foi vencida pelo Mao Tse-tung, e aí a China passou a ser comunista. Só que aí já tinha acabado a Segunda Guerra. E aí, acabada a Segunda Guerra, iniciou-se a Guerra Fria, que aí era Estados Unidos contra a União Soviética. Era a luta ali entre o capitalismo e o socialismo. E aí, obviamente, os Estados Unidos inverteu a mão. Falou, pô, agora o Japão era meu inimigo, agora ele é meu aliado para fazer frente na Ásia contra a ascensão comunista na China. E o Chiang Kai-shek não só não devolveu Taiwan para a China, como ele fugiu para Taiwan. E aí falou, ó, agora essa ilha aqui é minha e aqui é a China. Ele não reconheceu que ele perdeu a guerra civil na China. E aí os Estados Unidos passou a apoiar Taiwan e reconhecer Taiwan, inclusive na ONU, como se Taiwan fosse a China e a China continental não fosse a China, né? Então, até acho que 70 e início da década de 70, a ONU reconhecia Taiwan como a China. Depois, obviamente, era uma coisa meio absurda, sem sentido. Depois do início da década de 70, aí a ONU passou a reconhecer a China continental como China e Taiwan uma província da China. Tanto que até esse momento, quem representava a China no Conselho da ONU, na Assembleia da ONU, era Taiwan. Depois do início da década de 70, passou a ser, obviamente, a China continental. E aí, os Estados Unidos começou também a se aproximar da China, né? Porque a China tinha também, você vê como que é, a China teve um imbróglio com a União Soviética. A China sempre também teve alguma preocupação com a Rússia, né? Tanto que a Rússia não passou também detalhes de desenvolvimento de energia nuclear para a China, desenvolver a bomba atômica. A China desenvolveu a bomba atômica dela sozinha, porque ela tinha a Rússia tinha uma preocupação com a China e a China uma preocupação com a Rússia. Então eles também não eram tão aliados assim, apesar dos dois países serem de natureza socialista, comunista. E aí os Estados Unidos viu como uma forma de se aproximar da China para minar também a influência soviética. Então os Estados Unidos se aproximou da China para isso. Entendi. O que ela está fazendo agora, os Estados Unidos está fazendo agora é o inverso. Está se aproximando da Rússia para tentar tirar a Rússia da zona de influência da China. Então, como eu falei, em geopolítica você muda de lado rapidamente. Inteiro, né? Você não tem muita convicção. Sua convicção é a do momento. E aí os Estados Unidos se aproximou da China e ajudou no início a China a se desenvolver, né? Tanto que toda a indústria americana foi para a China primeiro, para explorar a mão de obra barata. Sim. E segunda, porque achava que ali ele podia fazer uma frente contra a União Soviética. Só que aí caiu o bloco soviético no final da década de 80, né? Muro de Berlim, a gente se lembra, né? Até do show lá do Pink Floyd, né? Que fez lá quando caiu o Muro de Berlim, que inclusive é muito parecido, né? O The Wall fala muito desse negócio de construir muros, se bem que deles é muito mais psicológico, eles falam, mas se casou muito bem, né? Com a história da guerra, até porque o Roger Waters contava a história do pai dele, né? Sim. Que participou da Segunda Guerra. Misturando, uma época, assim, bem, com muita coisa fervendo nessa época aí, né? Misturando um monte de tema aqui, né, Igor? Ah, não, mas é assim. E aí... Já viu um filme chamado Christiane F? Já. Então, drogada e prostituída, né? Isso, acontece nessa época aí.
né? Sim. Ela fala muito no filme, eu li o livro também quando era menorzão. Era falando pra caralho do Billy Idol, que era funk, não sei o quê, e mais ou menos na época da queda do Muro de Berlim mesmo, e os problemas que isso causava. Exatamente. E aí que aconteceu? Aí, nessa nova recomodação, a China começou a virar uma potência. A China falou: não, Taiwan é China. E aí, desde então, tem esse embrólio. E o Ocidente, o coletivo, né, liderado pelo sistema imperialista americano, falou: não, Taiwan é independente. E a China, na realidade, ela nunca quis invadir lá, ela até poderia. Concorda? É a mesma coisa alguém um dia falar que Fernando Noronha não é do Brasil, e como assim não é do Brasil? Isso é meu, né? Vou invadir isso. Então a China tem essa característica também de também não querer estressar o negócio, desde que não. Porque o papel da China é o seguinte: Taiwan não se declara independente. Fica na sua, do jeito que você tá ótimo. Porque os dois países fazem. A China faz muito negócio com o Taiwan também, né? Então, fica na sua tal, e existe já uma oposição muito grande dentro de Taiwan, querendo que Taiwan seja da China. Né? Então, existe isso grande? Existe manifestações grandes lá dentro de uma parcela grande da população, que até maioria, que quer que Taiwan é chinesa, até porque a população lá é chinesa, né? Então, você imagina, tem um monte de brasileiro, de novo, o mesmo exemplo, tem um monte de brasileiro lá em Fernando Noronha, assim, nós somos brasileiros, né? Por que a gente não faz parte do Brasil? Então, Taiwan quer fazer parte da China. E a China já se preparou militarmente, inclusive, né, no Mar do Sul da China, fica cercando e falou: ó, se algum dia os Estados Unidos se meter a dizer, né, e a incentivar algum tipo de ação militar, né, para influenciar Taiwan, a China não vai deixar, e a China invade. Então, o que está subentendido, ó, ficar desse jeito, tá legal, não tem problema. Se vocês tentarem influenciar Taiwan, eu invado Taiwan e tomo. Né? E aí também tem um interesse econômico, 95% dos semiprodutores saem de lá. Né? E aí a China está se aproximando muito dessa parte da inteligência artificial, e a China detém a maior reserva de terras raras do mundo. O segundo somos nós, né? O Brasil. Então, a China é a única que tem capacidade de processar. Então, quase 90% dos minerais críticos que existem no mundo é processado na China. Tanto que no primeiro ataque do Donald Trump agora, nesse segundo mandato contra a China, o que a China fez? Vou parar de exportar esse negócio para você. Porque ele é importante para... Inclusive, acho que agora teve o último do IMA, né? Que o Donald Trump falou que ia obrigar a China a exportar os ímãs. Tem essa parte também dos ímãs, terra rara. Vai obrigar os outros a exportar. Então, os Estados Unidos não conseguem, principalmente armamento bélico, né, produzir mísseis sem terras raras. Parece que cada jato da Força Aérea Americana, lá dos F-16, lá F-20, eles têm quase 400 quilos, né, dentro do avião, que é terras raras. Então, assim, ele é um mineral crítico, por isso chama mineral crítico. Ele é crítico para a produção de muitas coisas, né, inclusive de tecnologia, né, de semicondutores, microprocessadores. Então, assim, a China tem a matéria-prima e está chegando próximo de saber fazer a mesma coisa no mesmo nível que o Ocidente faz, né, que Taiwan faz. Então, ela também não está muito estressada com isso. Vou parar de exportar. Eu paro de exportar o mineral crítico, você também não tem matéria-prima. E eu estou chegando, fica muito próximo de produzir tudo. Tanto que a NVIDIA já baixou um pouquinho daquelas restrições, né? A NVIDIA não podia exportar lá o top do semicondutor, mas agora parece que eles já abriram mão de poder exportar uma quantidade para a China. Então, é uma guerra de geopolítica cara, você tem poder, eu também tenho, né? Então, não é assim, né? Tu não vai chegar mandando e eu vou ficar na moral. Questão. Então, a diferença do mundo passado para o mundo de hoje é esse, né? Que hoje existe uma grande potência econômica que capaz de fazer frente aos Estados Unidos, né? E o que os Estados Unidos está tentando fazer, já que eu não tenho coragem de atacá-lo diretamente, até porque também a China é uma potência nuclear e é uma potência militar. Então, o que ela faz? Vou atacar os amigos, né? Vou atacar os aliados e minar o bloco, porque o bloco para a China é importante, né? E está se mostrando importante nessa guerra comercial, porque tudo que os Estados Unidos está tentando evitar que a China exporte, a China está fazendo novos acordos e exportando para os seus aliados. Inclusive para defender o Brasil agora. A China foi publicamente e falou, a China está disposta a ajudar o Brasil a defender a sua soberania. Tanto que, não sei se foi no café ou em um outro produto, que a China falou, a China parece que assinou até 100 novos acordos, né, para comprar café do Brasil, comprar soja do Brasil. Então, se os Estados Unidos não comprar, e obviamente eu tiver mercado e capacidade, eu compro. Né? Não tem muita... Então, esse imbróglio que está na China, que eu acho que isso é muito crítico, se em algum momento chegar ao ponto de ter um estresse militar ali, aí a gente corre um risco de desencadear uma guerra. Os Estados Unidos não vai fazer isso, né? Espero que não, né? Mas o Trump é maluco. O Trump é maluco, mas
E o grande problema não é nem o Trump, né? É o chamado Deep State, né? Aham. Deep State é quem realmente manda ali economicamente, né? E o Deep State ali, o poderoso do Deep State americano é o complexo militar e industrial de defesa, né? Dos Estados Unidos. Esse pessoal aí que tem todos os interesses. Esse negócio de fazer a OTAN aumentar para 5% do PIB e tal, é porque eles querem vender arma, né? E ainda é os Estados Unidos ainda é uma potência econômica na sua indústria de defesa, né? Ele exporta arma para o mundo inteiro. Então, para eles, é interessante que o mundo fique sempre com medo e investindo em armamento, né? Em armamento